Segunda Gênese é uma história da Marvel escrita por Len Wein e Chris Claremont e desenhada por Dave Cockrum no ano de 1975. Depois de anos atuando como equipe, os X-Men desapareceram numa missão de rotina. Então seu líder, Charles Xavier, o Professor X, recruta novos integrantes para resgatar o time original, nascendo assim uma nova equipe. Uma segunda Gênese. Com o fim da década de 60, a revista dos X-Men não vendia muito bem e o título tinha até mesmo sido deixado de lado. Não tinha nem sequer novas histórias. Foi então que em 1975 a Marvel decidiu reformular e reconstruir a equipe, mas de uma nova forma, totalmente repaginada, consolidando personagens que a gente conhece até hoje. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal, o link tá aqui na descrição. E hoje é dia de Segunda Gênese, então vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Depois que os X-Men surgiram, muitos conflitos aconteceram, principalmente contra Magneto. Mas além dele, os Sentinelas também foram uma ameaça. Robôs gigantes criados pelo Dr. Bolivar Trask e pelo seu filho Larry Trask. Homens que desejavam controlar a natalidade de mutantes pelo mundo. Nesse meio tempo, alguns integrantes foram adicionados ao grupo, como o irmão mais novo do Ciclope, Alex Summers, o Destrutor, e Lorna Dane, a Polaris, inclusive filha de Magneto e também com poderes de magnetismo. O Fera desenvolveu uma segunda mutação e teve seu corpo alterado, deixando-o cada vez mais parecido com um animal, mas ganhando mais força ainda. E com o tempo, ele deixou os X-Men e passou a integrar os Vingadores. Então um dia, os X-Men desapareceram. E assim, a história começa com o Professor Charles Xavier percorrendo o mundo todo atrás de mutantes que eram encontrados através de uma grande máquina que rastreava o gene X, chamada Cérebro. E o primeiro local visitado é a Alemanha, onde o professor encontra um mutante chamado Kurt Wagner, mais conhecido como Noturno, que vem sendo perseguido pela população por causa da sua aparência diferente e até mesmo demoníaca. O Professor Xavier o encontra em meio a uma rebelião e com seus poderes telepáticos para os civis e oferece ajuda ao mutante, indicando que ele pode ajudá-lo a atingir o seu potencial na sua instituição, o Instituto Xavier para jovens superdotados. E é claro que ele aceita. A busca do professor continua e ele parte até o Canadá, na sede da Tropa Alpha, onde encontra um agente conhecido como Arma X, que inclusive já teve um conflito com o Hulk no passado, o mutante mais conhecido como Wolverine. O Professor Xavier oferece o mesmo que ofereceu ao Noturno, um lugar para alcançar o seu potencial, e como o Wolverine não queria ter que lidar com a burocracia de uma agência do governo como a Tropa Alpha, ele acompanha o professor. Assim, segue a busca por mutantes, levando Xavier a encontrar Banshee, um irlandês que inclusive era um vilão que foi regenerado. No Quênia, ele encontra uma mulher capaz de manipular o clima, considerada como uma deusa pela população local. Seu nome é Ororo, mais conhecida como Tempestade. No Japão, o professor encontra Solaris, inclusive um mutante que já o auxiliou no passado. Na Rússia, ele busca por um homem capaz de mudar seu corpo para um aspecto metálico e super resistente. Seu nome é Peter Rasputin, conhecido como Colossus, e mesmo ele não querendo se despedir de seus pais e de sua irmã, ele sabe que seu lugar é ao lado do Professor X. E por fim, numa reserva indígena no Arizona, nos Estados Unidos, ele encontra um Apache chamado John Proudstar, com habilidades sobre-humanas e batizado como Pássaro Trovejante. Assim, reunindo todos na Mansão Xavier, o professor junta uma nova equipe, lhes dando uniformes, inclusive criados por Reed Richards, assim surgindo um novo time de X-Men.
O professor explica por que os reuniu e lhes apresenta Ciclope, o líder da equipe. Acontece que os X-Men anteriores buscavam novos mutantes pelo mundo através do cérebro e no Pacífico Sul encontraram um sinal na ilha de Krakoa. Só que ao chegar, algo estranho aconteceu e todos desapareceram. Ciclope foi o único que voltou para casa desnorteado e sem nem entender o que houve. Desse jeito, o professor reuniu essa nova equipe para auxiliar na busca dos antigos X-Men. Esses novos mutantes ainda não se conhecem direito e Solaris é um dos mais irritados, dizendo que só vai ajudar porque gosta muito do professor. Pássaro Trovejante também é bastante nervoso e sempre incomodando os seus colegas com apelidos maldosos. Da mesma forma que Wolverine é sarcástico e até mesmo violento em alguns momentos. Mas pelo respeito que todos têm pelo Professor Xavier, eles aceitam a missão e partem ao Pacífico Sul. Só que ao chegar, eles encontram uma estrutura central onde investigam melhor e ao destruir a entrada encontram os 5 integrantes dos X-Men presos e inconscientes. Anjo, Polaris, Destrutor, Homem de Gelo e Garota Marvel são liberados. Mas ao voltar a si, o Anjo diz que Ciclope não deveria ter voltado. Aquilo era tudo uma armadilha, porque o mutante que eles foram encontrar é a própria ilha Krakoa. Assim como um monstro gigantesco, Krakoa desperta. O monstro na verdade consumia a força vital dos mutantes, e ela própria libertou Ciclope para voltar e pedir ajuda. Assim servindo como isca para atrair mais mutantes ainda para que fossem consumidos por ela. Mas a ilha não esperava que o poder combinado desses novos mutantes fosse tão eficiente. Tempestade cria relâmpagos, enquanto Colossus golpeia Krakoa. Destrutor e Ciclope unem seus poderes, enquanto Polaris usa seu magnetismo e canaliza os poderes dos mutantes para alcançar o magma subterrâneo, fazendo com que os efeitos violentos de repulsão quebrem a ilha, e assim ela é praticamente expelida da Terra com violência, e é enviada pelo espaço enquanto os heróis fogem pelo mar num bloco de gelo criado pelo Homem de Gelo, finalmente salvando os mutantes e acabando com a ameaça. O conflito termina com os heróis encontrando a sua nave e com todos bem graças ao novo grupo de mutantes, a uma equipe agora com 13 integrantes, aos novos X-Men. Na teoria, a HQ Segunda Gênese termina aqui. E com o tempo, novas histórias vão surgindo, integrantes vão saindo, novos vilões e novos conflitos foram criados nas edições seguintes. Então a história da Segunda Gênese é essa. Só que como o futuro traz alguns eventos muito importantes logo em seguida que merecem ser mencionados, a história continua com os mutantes reunidos na mansão logo depois do combate contra Krakoa. E ali, o Professor Xavier diz que quer mantê-los como equipe, onde podem desenvolver melhor as suas habilidades. Só que ali, Solaris diz que podem contar com ele fora, porque ele só aceitou a missão para ajudar o professor, e não para continuar numa equipe. Desse jeito, ele se vai. Banshee fica abalado ao pensar que os mutantes convocados são muito mais novos que ele. Mas ele cansou de ser um renegado e aceita se unir ao grupo. Só que o Anjo tem um anúncio a fazer em nome de praticamente todos os antigos X-Men. Todos eles são muito gratos ao professor que os ensinou a controlar seus poderes e os ajudou a amadurecer. Mas agora era a hora deles seguirem seus próprios caminhos. Assim, todos decidem deixar a mansão. Ciclope é pego de surpresa e passa a noite toda pensando no assunto, mas percebe que ele não tem para onde ir. Ele na verdade não quer ter que ir para outra parte. Ele cresceu ali. O que aprendeu tá ali. Ele sente que seu lugar é ao lado do professor e por isso é o único que decide ficar, mesmo tendo que deixar seu amor Jean Grey partir sem ele. Desse jeito, Noturno, Tempestade, Colossus, Wolverine, Banshee e Pássaro Trovejante são os únicos que ficam, sendo liderados pelo Ciclope,
se tornando de fato a nova geração de X-Men. Assim como aconteceu com os anteriores, esses mutantes passam por intensos treinamentos onde devem aperfeiçoar suas habilidades para os perigos do mundo, para os antimutantes e até mesmo para os mutantes malignos. E o primeiro a ser combatido é o Conde Nefária, um vilão que busca poder e grandeza que ataca uma instalação militar chamada Monte Valhalla. Ali, ele sequestra as armas nucleares e ordena que todos os países do mundo lhe paguem pelo resgate, ou ele ativaria todo o arsenal de armas dos Estados Unidos, ativando o Comando Apocalipse. O problema é que os Vingadores não estão disponíveis, por isso o Fera entra em contato com a sua antiga equipe e pede para que os X-Men tomem conta da ameaça, já que o vilão é um antigo inimigo dos mutantes. Inclusive, é aqui que o Fera conhece os novos integrantes do grupo. Os heróis partem ao Monte Valhalla e Noturno, usando seus poderes de teleporte, entra na instalação e libera a passagem para seus amigos. Só que ali dentro, os X-Men precisam enfrentar um grupo de animais humanoides batizados de Homens-Animais pelo Conde Nefária. A batalha é intensa e vemos a força de Colossus, o poder de Tempestade, a agressividade do Wolverine e a agilidade do Noturno, mas Pássaro Trovejante é golpeado e arremessado no Banshee, deixando os dois nocauteados. Só que mesmo assim, os Homens-Animais são derrotados. Desse jeito, Ciclope parte ao centro de comando que enviaria os mísseis ao mundo e tenta parar o Comando Apocalipse. E enquanto isso acontecia, o Conde Nefária, tendo perdido sua equipe, foge do local da forma que pode. Ele parte a um dos hangares do Monte Valhalla e usa um dos aviões militares. Só que o local fica próximo de onde estão Banshee e Pássaro Trovejante, que acabaram de retomar a consciência. Se sentindo mal pelo que houve, o Pássaro Trovejante quer mostrar que é um guerreiro Apache e vai fazer de tudo para evitar que o vilão fuja. Desse jeito, ele consegue agarrar o avião do Conde Nefária antes da decolagem e parte pendurado, esmurrando a cabine do piloto com seu poder. Enquanto Banshee voa próximo, pedindo para que seu companheiro pule dali antes que seja tarde. Só que o Pássaro Trovejante diz que sempre foi um homem solitário, mas sempre foi um guerreiro, e ele precisava provar isso. O Professor Xavier aciona mentalmente o Ciclope e o resto da equipe antes que uma tragédia acontecesse. Os controles dos mísseis foram destruídos na batalha contra os Homens-Animais, então a ameaça já tinha sido controlada. Só que assim que eles chegam para ver o que está acontecendo, não tem nada que eles possam fazer. O Pássaro Trovejante não pretende se soltar e golpeia a cabine sem descanso, até que ela se quebra, fazendo com que o Conde Nefária perca o controle do avião, que perde altitude e violentamente se choca contra uma montanha, explodindo imediatamente e por consequência matando o Pássaro Trovejante. O Banshee tentou convencê-lo, mas John Proudstar não quis ouvir, como se ele soubesse que era o seu fim. Dessa forma, Ciclope, o líder da equipe, percebe como é a dor de perder um integrante durante a sua responsabilidade. O tempo passa e os X-Men vão cada vez mais se entrosando, onde vemos como Noturno é o mais brincalhão e inocente, e Colossus é o gigante gentil, fazendo com que os dois criem um forte laço de amizade. Nesse meio tempo, o Professor Xavier decide contratar uma pessoa para ajudar na mansão como uma governanta e convida Moira MacTaggert. Inclusive, o Banshee imediatamente se interessa pela moça, mas ainda não temos nenhuma informação sobre quem ela realmente é. Só que os conflitos também não param e uma criatura infernal chamada Kierrock surge atacando a mansão, dando um certo trabalho aos mutantes, principalmente quando o Professor Xavier tenta acessar a sua mente, mas o demônio afeta de forma única a mente do professor, que passa a ter visões e pesadelos a partir daqui, vislumbrando outras dimensões e até mesmo seres espaciais, basicamente tendo sempre o mesmo sonho.
Desse jeito, o professor decide descansar e tirar um tipo de férias enquanto deixa Moira cuidando da mansão. Só que longe dali, vemos uma nova ameaça surgindo quando um homem misterioso consegue atacar a Polaris, que vivia agora com o Destrutor. Ela é possuída e por consequência ataca o Destrutor, que também começa a ser controlado por esse homem misterioso. No aeroporto, logo que o professor parte para seu descanso, os dois antigos X-Men agora possuídos surgem para atacar seus aliados, gerando um grande combate. E durante uma batalha entre Ciclope e seu irmão Destrutor, surge o homem responsável por isso, um vilão chamado Eric Scarlet. Sem explicar nada então, a luta continua, e quando os dois mutantes controlados começam a ser derrotados, Eric Scarlet foge levando-os dali. Pouco tempo depois, na noite de Natal, os X-Men têm finalmente uma folga e conseguem curtir a cidade, inclusive com um Noturno usando um mecanismo que altera a sua aparência para evitar problemas. Até mesmo Jean Grey, que agora não usa mais seu nome de Garota Marvel, volta para passar a data com o seu namorado Ciclope. O único que na verdade não consegue esquecer o combate que tiveram há pouco tempo contra seus próprios companheiros Polaris e Destrutor. Mas Jean pede para que ele tente esquecer isso. Só que os problemas não os esquecem. E nesse instante um novo conflito surge. Os Sentinelas voltaram. Enviados para buscar mutantes pelo mundo, os Sentinelas estão na cidade e atacam Jean Grey e Ciclope. Só que essas máquinas foram programadas com informações antigas, com base nos poderes iniciais dos mutantes. E com os anos, eles evoluíram muito, então alguns dos robôs não são páreo para o casal. Só que a gente tá falando aqui dos Sentinelas, o significado da morte para os mutantes. E um dos robôs consegue capturar Jean Grey e usando um sonífero a leva inconsciente. Os Sentinelas não têm registro dos novos X-Men, então alguns são derrotados, mas mesmo assim dão muito trabalho para os heróis. E aqui eles entendem o tamanho do problema, já que é a primeira vez que esse novo grupo os enfrenta. Banshee, que já conhece a ameaça, parte atrás de um deles que fugiu com Jean Grey e Wolverine vai junto, separando a equipe. O problema é que em outra parte, enquanto estava de férias, o professor Xavier é pego de surpresa por um sentinela que também o captura. Assim, os mutantes são levados até uma estação espacial comandada pelo Dr. Steven Lang. Um homem que assumiu os planos de Larry Trask na criação dos Sentinelas, na intenção de acabar com todos os mutantes existentes, exatamente por ser uma raça diferente e até mesmo superior. A sua ideia é estudar ali os corpos dos X-Men e em cima da sua biologia construir novos e mais poderosos Sentinelas. Só que quando ele é confrontado por Jean Grey, o covarde Dr. Lang bate na garota. Assim, Wolverine se enfurece e usando suas garras se liberta da sua prisão e solta seus companheiros. O problema é que por estar no espaço, não existe lugar para fugir. E é por isso que na Terra o Ciclope não os encontrava, já que o cérebro é capaz de achar mutantes em qualquer lugar do planeta e não no espaço. Mas o Dr. Peter Corbeau, um homem que estava com o Professor Xavier quando foi capturado, encontra os X-Men e diz que os Sentinelas se preocuparam com tempestades solares quando se foram com o Professor em mãos. Então com certeza eles estão no espaço. Assim, o resto da equipe parte para o resgate. O local que eles estão é uma estação espacial abandonada da SHIELD. E ao entrar, Ciclope é contatado mentalmente pela Jean Grey, que indica sua localização. Assim, o líder vai primeiro. E quando o resto da equipe chega, eles têm uma grande surpresa e se deparam com toda a equipe original de mutantes pronta para atacá-los. Algo impossível, já que não tinha como alguns deles surgirem ali. E para piorar, os antigos X-Men atacam os novos, dizendo que eles estão tomando o seu lugar. Um combate que levaria a um extermínio mutante. Mas Wolverine se mostra habilidoso não só em combate.
Sua mutação lhe dá um olfato aguçado e através do cheiro percebe que aqueles não são os X-Men. Aqueles são robôs criados pelo Dr. Lang. Desse jeito, dando ânimo para que o grupo ataque sem remorso e cheio de raiva, Ciclope ataca o Dr. Lang e liberta seus amigos da prisão. Mas ao tentar fugir, a nave do vilão perde o controle e se choca, gerando uma grande explosão. Explosão essa que afeta a estação espacial. O problema maior é que está acontecendo ali perto a tal tempestade solar que os sentinelas tinham comentado anteriormente. Uma tempestade cheia de radiação que com certeza mataria um humano comum e que provavelmente mataria um mutante. A única forma de voltar para casa seria através da nave que eles chegaram. O lado bom é que ela tem um compartimento mais resistente que o salvaria da radiação, a célula da vida. Mas o lado ruim é que alguém deveria pilotar a nave. Assim, Jean Grey se oferece. Usando sua telepatia, ela acessa a mente do Dr. Corbeau e aprende, pelo menos de forma básica, a usar o controle de comando. E por ela ser mutante e talvez mais resistente que um humano, ela se voluntaria a ser a piloto, já que é a única que poderia aprender a usar os controles dessa forma. Jean Grey poderia salvar a todos ali, mas ela provavelmente morreria no processo. Ciclope quer impedi-la, mas ela usa seus poderes para deixá-lo inconsciente, explicando que ela é a única que pode fazer isso. Até mesmo gritando com o Wolverine, que também tenta pará-la. Assim, todos ficam a salvo na célula da vida, enquanto ela leva a nave pela tempestade solar. E usando seus poderes, ela tenta afastar aquele poder, mas é uma força muito maior do que ela já sentiu antes. Só que mesmo sofrendo, ela consegue levar a nave de volta à Terra com os mutantes a salvo. A aterrissagem é feita na água, onde o grupo se mostra bem, mas Jean Grey é a única que não apareceu. Só que de repente, uma parte da água começa a borbulhar e de lá ela sai, trajando um uniforme diferente e anunciando que ela não é mais a mulher antes conhecida como Jean Grey. Ela agora é a Fênix. E imediatamente em sequência, ela desmaia. Jean Grey é então levada ao hospital, onde passa por momentos de tensão, mas no fim ela iria sobreviver. Depois de passar por tanta radiação, é um milagre que ela ainda estivesse viva. Pode-se considerar que ela tenha renascido como uma fênix. Enquanto Jean Grey se recuperava, o professor Xavier ordena que a equipe tire férias. Então o Banshee oferece a mansão da sua família na Irlanda para isso. Só Ciclope e o professor que ficam para trás, enquanto os outros 5 integrantes vão numa viagem na tentativa de descansar. Mas ao chegar no local, eles se deparam com um primo de Banshee, Black Tom Cassidy, e ao seu lado um aliado, o já velho conhecido dos X-Men, o Fanático. Ao chegar no local, os vilões capturam os heróis. E Black Tom Cassidy é imune aos poderes de Banshee e vice-versa, então o combate entre eles é muito mais físico. Enquanto todos os outros têm muita dificuldade para lutar contra o Fanático. Principalmente porque ao serem presos e confinados num lugar pequeno, a Tempestade começa a surtar. Ela lembra do seu passado quando ainda era uma criança, filha de um fotojornalista americano e de uma rainha africana, vivendo no Egito, onde uma guerra entre ingleses e franceses fez com que eles tivessem que fugir pela sua vida. Mas no meio da guerra, um avião foi abatido e caiu onde eles estavam, matando seus pais e soterrando a garota num local minúsculo, até que ela própria conseguiu sair dali. Assim, ela vagou sozinha e viveu como ladra pelas ruas do Egito, até que viajou ao sul, onde encontrou a África e se tornou a deusa da tempestade, onde finalmente foi encontrada por Charles Xavier. Essa conexão faz com que o Professor X sinta sua aluna mesmo com toda a distância e percebe o seu sofrimento e que eles estão enfrentando o seu meio-irmão, Caim Marko, o Fanático.
Ele tenta pedir a Ciclope para que parta ao seu auxílio, mas seu aluno nega e diz que vai ficar ao lado de Jean Grey. Inclusive, a garota vem melhorando e é visitada pela sua colega de quarto, uma jovem chamada Misty Knight. O professor ainda vem sendo perturbado por aquelas visões estranhas do espaço, e ao discutir com o Ciclope, ele vai ficando mais afetado. Inclusive, num espelho, ele começa a ter visões de forma mais intensa ainda. Enquanto isso, na Irlanda, os heróis tentam lutar, mas não são páreo para o fanático. Nem mesmo os golpes do Colossus conseguem pará-lo. Só que no meio da luta, o Noturno é nocauteado e resgatado por pequenos Leprechauns, que também estão ali presos por Black Tom. E ao conversar com o mutante, eles percebem que o jovem desaparece no escuro, assim revelando uma evolução da mutação do Noturno. Desse jeito, ele se infiltra novamente para resgatar seus amigos e, usando o aparelho de mudança de aparência, ele se mostra como sendo o Professor Xavier. Isso afeta diretamente o fanático que o confronta, mas a agilidade do Noturno engana o gigantesco homem, fazendo ele destruir uma parede do castelo, onde abre espaço e faz com que a tempestade não se sinta mais sufocada. Dessa forma, ela se recupera e, invocando uma ventania, liberta todos dali, fazendo com que um novo conflito se inicie, mas dessa vez com todos juntos. Então, numa ponte do castelo, Banshee supera seu primo no combate físico e o derruba ao mar, fazendo com que o fanático pare seu próprio combate e vá atrás dele, acabando com a ameaça. E com um maremoto criado por Tempestade, eles desaparecem. Mas tudo isso que vem acontecendo é observado por alguém, por Eric Scarlatti, e vemos que isso não passava de mais um ataque desse vilão. Sem que os X-Men soubessem disso, eles continuam a sua vida, sendo direcionados agora para um centro de pesquisas comandado por ninguém menos que a sua governanta, Moira MacTaggert, que aparentemente não era só uma governanta. Aqui, ela pede para que os heróis verifiquem um acontecimento nesse local, na costa da Escócia, num lugar chamado Ilha Muir. Acontece que Moira era uma doutora, médica que estudava a genética mutante, por isso já era conhecida de Charles Xavier, além de guardar vários outros segredos. Ela pediu para que um mutante chamado Jamie Madrox, conhecido como Homem Múltiplo, fosse ao seu laboratório, mas ele desapareceu misteriosamente. Assim, pediu a investigação dos X-Men, só que ao chegar lá, eles encontram o próprio Magneto. Acontece que Magneto tinha sido derrotado anos antes e Xavier o deixou num aspecto de bebê preso ali na Ilha Muir. Mas o local foi atacado por Eric Scarlatti, que derrotou Madrox e restaurou Magneto a seu aspecto original, assim se aliando ao vilão. E nesse momento, Magneto estava ali para enfrentar pela primeira vez esse novo grupo de X-Men. O confronto é intenso e todos praticamente são derrotados até a chegada de Ciclope, que enfrenta Magneto, fazendo com que ele seja nocauteado. Mas o herói reúne seus amigos e diz que aquilo é plano de Eric Scarlatti para matar o Professor Xavier. Então Magneto na Ilha Muir era só uma distração. Assim, eles precisam voltar para a mansão imediatamente. E de fato, ele estava certo, porque ao chegar, eles encontram Eric e mais um aliado, inclusive um antigo arauto de Galactus, o Senhor do Fogo. Acontece que quando o Senhor do Fogo apareceu na Terra, Eric usou Polaris e Destrutor para atacá-lo. E Eric o enganou dizendo que os mutantes estavam tentando matá-lo sem motivo. Assim, Eric levou o Senhor do Fogo para a Mansão Xavier para mostrar isso. E ao chegar, os mutantes o atacaram. Por isso, o Senhor do Fogo intervém e derrota todos com seu imenso poder. Dessa forma, partindo em busca do líder deles, do Professor Xavier. Mas Charles se encontrava nesse momento no apartamento de Jean Grey e de Misty Knight, que recebiam os pais de Jean Grey de visita para ver a filha agora completamente recuperada.
E é nesse instante que algo muito estranho acontece. Um tipo de portal surge e a figura dos pesadelos de Xavier se materializa na sua frente. Um pesadelo que se tornou realidade. Só que a tal criatura tira aquele capacete e revela ser uma mulher que desmaia imediatamente. E Charles, sem mesmo saber quem ela é, grita por um nome, por Lilandra. A mulher é tratada ali imediatamente, só que nesse instante o Senhor do Fogo surge. Jean Grey então pede para que Misty Knight cuide de seus pais e assim ela usa seus novos poderes adquiridos e se transforma na Fênix. Com um golpe imenso, ela ataca o Senhor do Fogo, um poder que nem mesmo ela sabia que tinha. Um poder tão grande que parecia que ela poderia perder o controle a qualquer momento. E inclusive agora ela podia voar também. O que leva o combate com o homem que a ataca a um nível muito mais extraordinário, deixando os dois em mesmo nível de poder. Enquanto isso, o Professor Xavier está praticamente indefeso, então é a hora de Eric Escarlate atacar. Mas ao chegar no apartamento destruído, seu alvo não é o professor, e sim a mulher que recém chegou. E ela o reconhece, chamando-o de Shakari, enquanto ele confirma, dizendo que sim, a princesa, que ele é Shakari e estava ali para levá-la. A Fênix continua batalhando com o Senhor do Fogo e o manda para longe, enquanto os X-Men retomam a consciência e voltam para o combate. Só que Eric abriu um portal e levava Lilandra em seus braços. E é nesse momento que Charles explica a todos o que está acontecendo. Lilandra é princesa de um império chamado Shi'ar. Ela se voltou contra o seu irmão, o imperador que tentava conseguir um poder que poderia até mesmo destruir o mundo. E Eric Escarlate é um agente Shi'ar chamado Devan Shakari, enviado para capturar Lilandra antes que ela fizesse uma aliança com os X-Men. Então caso ele não a recuperasse, Xavier deveria morrer para evitar essa união. Assim, Shakari leva Lilandra por um portal interestelar e a Fênix o reabre para que os X-Men partam atrás deles também, deixando só o Professor X para trás. E nesse lugar desconhecido, os mutantes são recebidos por um grupo gigantesco de guerreiros. Essa é a Guarda Imperial Shi'ar, comandada pelo Gladiador. Os X-Men querem recuperar Lilandra, enquanto a Guarda Imperial obedece às ordens do Imperador. Então isso inicia um gigantesco novo conflito. A luta entre os dois grupos é imensa, mas enquanto Shakari tem Lilandra presa a seu lado e ao lado do seu imperador, o Decan, o Noturno se teleporta até lá e a leva consigo para longe, onde ela explica com mais detalhes o que realmente aconteceu. Decan é o imperador, irmão mais velho de Lilandra. Mas ele buscava poder absoluto. Só que Lilandra era contra isso, porque o poder que ele buscava poderia acabar com todo o universo. Ela se opôs e foi considerada uma traidora. Assim, Lilandra fugiu numa nave Shi'ar pelo espaço à procura de ajuda, e sua mente se conectou com outra, com um poderoso telepata, com Charles Xavier. Só que os espiões telepáticos de Dakan descobriram isso e acionaram Shakari na Terra para capturar a princesa ou matar Xavier. Mas para conseguir isso, ele teria que lidar com os X-Men primeiro. Por isso, ele se disfarçou de Eric Escarlate e dominou Polaris, Destrutor, Black Tom e até mesmo se aliou a Magneto. E o poder que seu irmão busca é acessado através do grande cristal M'Kraan. Então quando 9 estrelas específicas se alinharem, o acesso ao poder estaria liberado. Os mutantes estão ali para ajudá-la, para evitar o fim de tudo. Mas o Gladiador e a Guarda Imperial não se importam do seu imperador ser quem vai deter o poder absoluto. Então quando o Gladiador parte para atacar a Lilandra, ele é surpreendido por um novo grupo, pelo Corsário e os Piratas Espaciais. Um grupo de rebeldes que lutam contra a tirania do Imperador Decan,
Inclusive, se você já assistiu um vídeo que eu fiz aqui sobre a família Summers, você sabe quem é o Corsário. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição. Os piratas espaciais se unem aos X-Men agora, e assim superam a Guarda Imperial, vencendo o combate. Mas já era tarde, porque as estrelas já se alinharam e o poder do cristal já tinha começado a ser liberado. E com isso, o universo piscou, como se deixasse de existir por 1/1000 de segundo e tivesse voltado em seguida. A ameaça começou a ser sentida, e esse poderia ser o fim de tudo. Na Terra, até mesmo o Presidente, os Vingadores e o Quarteto Fantástico sentiram a interferência. Mas cabe aos X-Men continuarem e impedirem a destruição. Eles lutam contra os Guardiões do Cristal e os piratas espaciais conseguem atacar Dekan e derrubá-lo na grande energia emitida. Mas de repente, todos são transportados para dentro do cristal. Ali, num lugar cheio de vida que afeta diretamente a Fênix. O núcleo do cristal libera pesadelos na mente de todos, inclusive na de Jean Grey, mas seu medo era morrer. E depois que isso aconteceu e ela renasceu das cinzas como a Fênix, ela não tem mais esse medo, ou seja, ela não tem mais pesadelos. Dessa forma, ela sente uma ligação com o cristal, percebendo seu imenso poder. Ciclope tem um desses pesadelos e não consegue controlar suas rajadas ópticas, assim afetando o centro daquele poder que começa a rachar. Então a Fênix percebe que se aquilo for liberado, toda a vida do universo seria apagada. E aos poucos ela vai se tornando a própria vida, a própria Fênix. O centro do poder vai absorvendo energia e a Fênix é pura energia. Então Tempestade a toca para lhe dar sua própria vida caso seja necessário. Mas quanto mais ajuda melhor, então ela pede a mão do Corsário e com urgência o chama de Major Summers, depois de ler a sua mente. Ganhando mais energia então, ela entra sozinha no núcleo do cristal e diz para que o Corsário cuide do Ciclope para ela, já que além de ser o seu amor, ele é o filho do Corsário. Com isso, Jean se transforma completamente na Fênix e restaura o cristal, acabando de uma vez por todas com a ameaça e salvando o universo. Dessa forma, o portal é aberto mais uma vez, levando os heróis de volta para casa, onde inclusive encontram o Senhor do Fogo os esperando para pedir desculpas por ter sido enganado e por ter atacado os X-Men. E logo em seguida, o portal se abre mais uma vez, revelando Lilandra. Ela diz que o toque do cristal deixou seu irmão insano e catatônico. O tirano imperador foi ingênuo em pensar que poderia dominar todo aquele poder. E pela hierarquia, ela deveria ser a nova líder dos Shi'ar. Mas ao mesmo tempo, ela foi contra Dekan e pela lei, ela é uma traidora. Só que o que ela fez foi o correto. E o Conselho Shi'ar sabe disso. Então quando eles decidirem, com certeza irão atrás dela para assumir o seu trono de direito. Mas enquanto isso, ela quer ficar ali na Terra com o homem de quem se apaixonou, ao lado de Charles Xavier. E por um momento, tudo fica em paz. E é desse jeito que termina a história. Em 1969, a revista dos X-Men entra em declínio, até que em 1975 surge a segunda Gênese, e aqui os mutantes ganham um novo patamar dentro da Marvel. Foi a partir daqui que a revista começou a se tornar o maior destaque da editora, sendo a campeã de vendas da Marvel. Os X-Men crescem de forma explosiva com essa nova equipe, que agora era muito mais diversificada. Trazia personagens de várias partes do mundo, de etnias distintas, de culturas completamente diferentes. E a história os colocava interagindo entre si de forma genial. Wolverine já tinha aparecido uma única vez antes, mas aqui ganhou seu destaque e desenvolvimento.
Solaris já tinha sido mostrado também, assim como Banshee, mas Tempestade, Noturno, Colossus e Pássaro Trovejante são criados nessas páginas, assim como vários conceitos que perpetuam as histórias até hoje. A personalidade dos integrantes foi sendo construída aos poucos, mas foram muito bem definidas desde o início, fazendo com que fossem muito carismáticos e queridos. As histórias que seguiram o surgimento do novo grupo foram cada vez mais aumentando a importância da equipe e foram o início de coisas fantásticas dentro da Marvel, tendo aqui a apresentação de Moira MacTaggert, a volta de Magneto e principalmente o nascimento da Fênix. O roteiro era muito envolvente, com personagens carismáticos e histórias bastante heróicas. A interação entre personalidades distintas era muito boa, e o conceito dos mutantes sendo uma raça diferente, tratados como diferentes, foi crescendo cada vez mais. A arte é muito boa, principalmente para a época, e a narrativa é ótima, mas sofre pelo tempo que deixou a leitura um pouco mais cansativa para os dias de hoje. Segunda Gênese e suas histórias seguintes se tornaram um clássico não só dos X-Men, mas de toda a Marvel. Provavelmente sendo uma das HQs mais importantes de toda a editora, criando um grupo diversificado e representativo, além de crescer os heróis individualmente. Era o início do que se tornou o carro-chefe da Marvel por muitos anos. Esse foi o início do sucesso que conhecemos até hoje, apresentando a segunda geração, a segunda gênese dos X-Men. E essa história era só o começo. Ainda muita coisa importante estava para surgir no futuro. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.